Então, pessoal, vamos começar. Eu queria passar para vocês alguns recados, né? Que normalmente é comum o pessoal perguntar. Essa gravação vai estar disponível no YouTube, né? Nós vamos estar enviando todo o material para vocês, né? É, Importante também a participação, a interação de todos, né? O Renato, ele é gerente da Benhoff, que é um associado da Brapsa, né? E ele é gerente de pessoas e cultura, né? Fica em Recife, e também vocês podem estar perguntando, ou levanta a mão, ou faz a pergunta no chat, e aí a gente interage com vocês, tá bom? Bom, Renato, a bola agora está com você. Muito obrigado. Obrigado, Edmundo. Bom dia, gente. Tudo certo? Bom Como dia. estamos? Dia. Vocês perceberam o Bom sotaque, dia. né? Não precisava Sotaque um falar de pouquinho. onde é. Sotaque bem característico, né? Então, estou falando aqui de Recife mesmo. É, Primeira coisa, gente, que eu queria combinar antes de mostrar a slide e tudo é que a gente fizesse uma apresentação bem interativa, tá? Eu não queria ficar falando aqui sozinho. E o primeiro combinado que eu queria saber de vocês, se vocês estão dispostos a interagir comigo nessa apresentação e a gente ir debatendo, trocando uma ideia. Podemos? Ou vocês Sim, preferem seguir no... Posso contar com vocês? E aí, não só pode. perguntas, tá? Também quero ouvir cases, como é que é aí nas empresas, porque eu não estou aqui para transmitir conhecimento, eu estou aqui para aprender também junto com vocês, né? Então, vamos juntos, eu tenho certeza que vocês também têm muitas práticas para dividir aqui. Posso projetar minha tela? Pode. Vocês me avisam se vocês já estão vendo, tá? Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, bom, gente, hoje nós vamos falar sobre tendências do futuro da gestão de pessoas. A gente fala sobre muitas tendências. O mercado hoje tem refletido bastante sobre inteligência artificial. Assim, eu acho que já não é mais uma tendência. A nossa ideia é discutir aqui sobre, a partir de algumas pesquisas que a gente fez, a gente usa como norteadores aqui, como é que as pesquisas de percepção, como é que as pesquisas se comportam nas práticas de gente. Então, nessa apresentação, eu quero trazer um pouco das práticas da Benhoff, trazer um pouco das práticas de mercado, e eu quero muito que vocês consigam também trazer as práticas de vocês em um determinado tema que a gente estiver discutindo aqui. Pode ser? Então, vamos lá. Eu sou o Renato, como o Edmundo falou, atualmente eu estou na posição de gerente do time corporativo de gente e cultura aqui da Benhoff. E aí eu estou aqui na Benhoff, vai fazer 4 anos esse mês. Então, eu tive toda a trajetória aqui, né, passei por todos os subsetores que vocês possam imaginar, que o nosso time de gente ele é bem segmentado. Então, eu comecei lá no time de recrutamento e seleção, passei aí um período como business partner de um dos negócios, voltei para o time de RS para assumir a gestão, e aí desde o ano passado eu estou como gerente dos times que aqui a gente chama de corporativo. Corporativo, na nossa linguagem aqui, são todas as áreas de gente que atuam atuam para toda a Benhoff. Então, as iniciativas que saem daqui, eles saem para toda a empresa de maneira igualitária. A gente tem as áreas de negócio, né, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas cada área de negócio também tem seus representantes de gente, e no time corporativo a gente faz as iniciativas de maneira única, tá? Outra vez importante, eu não estou com acesso ao chat, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas ou comentários, se puderem falar no microfone, eu agradeço muito. Não tem problema, tá, gente? Não tem cerimônia aqui. Vocês podem interromper, vocês podem levantar a mãozinha aqui. Estamos em casa. Não tem nada de cerimônia formal aqui, não, tá? Combinado? Combinado. Vamos nessa. A Benhoff é uma empresa que vai fazer 30 anos de existência. E antes de falar um pouco dos nossos segmentos, eu preciso falar um pouco do nosso propósito. Isso que vocês estão vendo na tela é o nosso propósito que a gente tem
estampado nas nossas paredes, que é entregar valor de maneira descomplicada e humanizada. Por que que eu falo isso antes de falar o que a gente faz? Porque o que a gente faz é isso. Então, independente da prestação de serviço que está sendo colocada, a gente vai entregar valor e de maneira descomplicada, de maneira humanizada. Então, esse é o nosso propósito e o que a chama inicial parte a partir dessa frase. E os serviços da Benhoff, para quem ainda não conhece, né, nós somos, como o Edmundo falou, né, empresa associada aí da Brapsa, mas a gente tem alguns serviços, né, além do serviço do universo contábil, né? Então a gente tem a gestão de terceiros, então basicamente toda empresa que tem um funcionário terceirizado, um grupo de funcionários terceirizados pode contratar a Benhoff para fazer o monitoramento do risco dessa terceirização. A gente faz aí os cálculos judiciais das empresas também para apoiar as empresas nesses cálculos, né? Então, para apoiar o setor jurídico das empresas. Temos a nossa área de contábil e o tributário, que foi onde tudo começou, né, lá atrás. Então, a gente faz aí o BPO e consultoria, tanto contábil quanto tributária. E agora, ainda mais recente, um negócio à parte, né? A gente sempre atuou com gestão de folha de pagamento, mas aí agora a gente está fazendo ele como um negócio apartado, né? Então, a gente tem soluções e RH como uma área agora, que aí a gente faz a gestão da folha, ponto, benefícios e tudo relacionado aí ao RH. Bom, alguma dúvida? Alguém, Benhoff, esse nome é novo para alguém aqui? É novidade? Alguém já conhecia? Vocês já ouviram falar da Benhoff? Eu não estou projetando a tela. Alguém já conhecia a Benhoff, gente? Renato, da minha parte, não. Sim, de nome. Bacana. Agora estamos conhecendo. Tá, eu volto a tela aqui rapidinho, só um ensaio aqui com vocês, tá? Porque eu volto para tentar ver vocês aqui Vocês continuam vendo a tela, né? Sim. Sim? Sim. Combinado. Então, vamos lá. Essa apresentação, como eu falei no começo, eu vou me basear em algumas pesquisas que a gente, que a gente fez, que a gente acompanha aqui, e a partir das pesquisas, dos dados trazidos das pesquisas, vamos entender um pouco o que é que o RH pode fazer e como as áreas de RH podem atuar em cima do que está sendo colocado aí nas percepções das pessoas. Essa primeira parte da apresentação eu vou trazer alguns insights da pesquisa Talent Trends da Michael Page, e eles fizeram uma pesquisa aí basicamente com empresas do mundo inteiro e definiram aí quais são as tendências por parte das pessoas. Então, os colaboradores responderam, as empresas também responderam, e aí a gente tem ali algumas provocações. Eu não vou trazer a pesquisa toda, porque ela é bem complexa, eu vou trazer alguns insights e vou conectar com o que a gente já tem de tendência aí de mercado da área de gente, tá? Mas eu convido vocês aí a acessarem lá a pesquisa no próprio site da Michael Page, eles têm uma aba bem interativa lá para ter acesso a essa pesquisa bem bacana, mas os principais insights eu vou trazer aqui, tá bom? Bom, entre os colaboradores que participaram da pesquisa, a gente tem ali o ranking, e eu acho que esse é o primeiro dado relevante, que é as pessoas ranquearam o que é que elas consideram mais importante na hora de buscar emprego. E aí a gente tem a maioria absoluta, ali 46% das pessoas consideraram equilíbrio entre a vida pessoal e profissional como um fator mais importante, tá? E aí, caso tenha curiosidade, esse é o ranking. A diferença aqui é que o azul clarinho é a separação, sabe, de homens e mulheres. E aí eu coloquei aqui a média, mas aí o azul claro são os homens e os azuis escurinhos são a preferência aí das mulheres. E aí esse é o ranking, né? O primeiro está o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O segundo está salário, e aí a gente vê que salário, existe uma percepção até equivocada de que salário ele é o principal motivador.
A gente acha e entende, e as pessoas acabam colocando isso como um argumento mais raso, mas salário ele não é. E aí existe um salto grande entre o primeiro e o segundo lugar, né? Porque do segundo para baixo está tudo bem equiparado. Mas o primeiro lugar está equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Aí a gente tem satisfação no trabalho como terceiro, a saúde mental como quarto e sucesso na carreira, e foi colocado ali como quinto lugar. É, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a área de gente ela pode investir em diversas práticas para isso. E mais para frente eu vou querer detalhar um pouquinho, só que aqui eu quero reforçar um pouco a ideia de que quando eu estudei RH também lá atrás, a minha primeira formação foi em recursos humanos, sabe? Eu fiz um tecnólogo em RH, depois eu fiz psicologia, e a gente falava muito, inclusive tinha uma disciplina chamada qualidade de vida no trabalho. Já há algum tempo, a gente tem deixado de olhar a qualidade de vida no trabalho para estar observando a qualidade de vida na vida. Então, não adianta a empresa ter práticas e cuidar ou práticas de incentivo ao cuidado durante o trabalho, se a pessoa ela não se cuida fora do trabalho, né? Então, a gente tem falado muito sobre qualidade de vida na vida. E aí, gente, esse é um dado e ele partiu de uma pesquisa específica, muito pontual, só que eu quero provocar também e a gente trazer as práticas que já são rotineiras, que é o que o RH pode fazer. Eu acho que, além de entender como esses dados aqui se aplicam, porque assim, aqui eu estou falando de universo mundial, tá? É uma média mundo, a gente consegue fazer o recorte Brasil, mas ainda assim, a gente sabe que existem vários Brasils no nosso Brasil, e aí a gente sabe, precisa entender o nosso contexto, entender o nosso, a localização, aonde no Brasil, então, enfim, o segmento da empresa. Então, isso que está sendo colocado aqui, ele é um norte, e eu acho que como é que a gente pode aplicar isso, ou entender como é que isso se aplica na nossa realidade? Aí a gente vem em entrevista de desligamento. Não é uma tendência, eu não estou falando nenhuma novidade, eu não estou inventando a roda, eu não estou vendo, entrevista de desligamento é uma das práticas mais naturais, eu acho que da área de recursos humanos. Só que a empresa que ainda não faz uma entrevista de desligamento estruturada, ela está perdendo muito. As empresas aqui que estão, alguma empresa não aplica a entrevista de desligamento ainda. Vocês fazem entrevista de desligamento? Vamos conversar sobre isso? Alguém quer dividir um pouquinho sobre essa, Deixa eu te fazer uma pergunta. certo? Para mim, chamou a atenção também entrevista de permanência, mas assim, ao longo dos anos, você vê várias empresas, né? Ah, tem entrevista de desligamento, né? É, e aí, o colaborador está saindo, faz a entrevista. Agora, na sua área, por exemplo, quando você faz aí, o colaborador faz entrevista de desligamento, se tem a percepção de que ele está falando uma verdade, né? Ou muitas das vezes, né, o colaborador ele tem um certo, vamos dizer assim, um rancor da empresa porque está saindo, faz críticas. Então, o que que é uma verdade, né? E o que que é uma opinião pessoal do colaborador, né? Boa. E dois, é, eu não sei se as empresas, de uma forma geral, elas, quando recebem a informação e vê que, quer dizer, faz uma avaliação daquilo que elas estão ouvindo, que realmente se coloca em prática. Boa. No caso, essa sua segunda pergunta é como garantir que o que está sendo falado ali vai ser ouvido e convertido em prática. Entendi certo? Isso. Tá. Estou anotando aqui para não, porque pode ser que eu me perca no raciocínio, e aí eu não vou me. Você fez duas perguntas muito pertinentes, e daqui a pouco eu chego lá na entrevista de permanência, tá? Mas, primeiro ponto que você trouxe, o que é verdade e o que é opinião. Como é feito na Benhoff, tá? E aí eu acho que
as empresas podem se inspirar ou também contribuir se fazem da mesma maneira, mas aqui a gente tem os dois pontos de vista. A gente tem a entrevista de desligamento, que é feita por um formulário com a opinião do líder, e aí ele faz depois do desligamento, então ele preenche um formulário ali de perguntas e respostas e uma avaliação de como é que ele enxergava aquele colaborador. Então, existem alguns critérios que ele coloca. Então, como é que era o colaborador na interação com o time? Como é que era o colaborador com o alinhamento cultural? Como é que eram as entregas desse colaborador? Então, para tudo ele dá uma nota e uma análise qualitativa. Então, ele justifica a nota a partir daquilo. Então, eu tenho ali a visão do líder, que ela é única, o líder ele faz sozinho na casa dele, onde ele estiver, ele preenche esse formulário. Isso depois do desligamento ter acontecido, tá? É, e aí a gente tem a versão do colaborador. Como é feita a versão do colaborador? A gente já fez vários testes aqui, em vários momentos. A gente nem sempre segue uma regra definida, porque cada caso é um caso, mas na maioria dos casos a gente espera uns dias para que essa entrevista aconteça. Então não é logo imediato, porque aí eu entendo que no momento, principalmente, se o desligamento ele for uma surpresa para a pessoa. E aí isso abre também uma discussão para a gente de que batemos muito na tecla de que desligamento nenhum deve ser surpresa. Então, quando a gente chega no momento de que, por iniciativa da empresa, tá? A empresa comunica o desligamento para o colaborador, o que a gente espera é que naquele momento ele diga, eu já esperava. Porque aconteceram feedbacks recorrentes, aconteceram tentativas de conversão mal sucedidas. E aí a gente tem aquilo que a gente entende como o cenário de desligamento ideal. E ali não é para ser surpresa, mas pode acontecer. Pode acontecer do colaborador ser surpreendido, pode acontecer dele dizer, eu entendi os feedbacks, mas não achava que isso fosse um caminho, ou estou surpreendido. E aí, nesses casos, principalmente, é importantíssimo que a gente evite o fator emocional na entrevista. Porque no momento que ele é desligado, ele está, por mais que a pessoa até saiba, tá? Assim, a gente até espera, a pessoa, ela já espera que vai acontecer aquilo naquele momento, ela já tem ali, mas a reação ela é imprevisível, a gente não sabe como a pessoa ela vai reagir. E, gente, nenhum desligamento é fácil. Eu trabalho na área de gente há 10 anos, participo de desligamento constantes, assim, nunca é fácil, nunca é uma notícia boa, faz parte, né, do nosso trabalho, mas é, o, o, o que a gente puder evitar de gerar esse impacto emocional, aí a gente evita. E aí, como é a prática? A gente espera alguns dias. Então, o ideal é que a gente espere. Eu vi tua mão levantada, eu termino e tu pergunta, Edmundo, pode ser? Só para eu. Ou você quer falar agora? Não, como você comentou a respeito de que a pessoa sabe, é, a minha pergunta é, então, no caso da Benhoff, quer dizer, existe uma cultura, um procedimento que todos os colaboradores, eles têm uma avaliação contínua, né? Então, Isso, sei lá, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, como você falou, quer dizer, a partir do momento que você demite, vamos dizer, um gerente, um supervisor, um coordenador, ele já havia sendo conversado dos pontos que ele deveria melhorar, né? exatamente. E que Então, na visão do líder, isso não vinha acontecendo. Então, para a Beinhoff, isso é importante, né? Porque a pessoa passa 1, 2, 5 anos na empresa, e aí um belo dia alguém chega e fala, ó, você está demitido, né? E a isso. pergunta vem, mas por quê? É só mais nesse sentido, tá? Boa. Eu acho que o próximo, 2 slides para frente, a gente vai falar um pouco sobre clareza. E o termo clareza, ele foi, o nome, a palavra clareza, ele foi para o título desse relatório. Então a gente sabe que clareza, ela é a tendência principal do futuro. Então a gente está falando de coisas de inteligência artificial, a gente está falando de futuro que a gente imagina que seja algo tecnológico, e na verdade a principal tendência para trabalhar com pessoas é clareza, é dar clareza. E aí eu vou falar um pouquinho, eu vou segurar essa informação da clareza para falar no slide seguinte, porque aqui nessa questão de entrevista e desligamento, a gente consegue coletar a percepção da pessoa
ela está saindo, então esperamos alguns dias depois do desligamento dela. E aí também tem uma entrevista ali, ela é estruturada, então a gente tem as perguntas e as respostas da mesma forma. A gente tem o quantitativo e o qualitativo, ele dá a percepção dele. E aí, a gente, na área de gente, a gente precisa entender também o contexto que se deu. Para fazer o desligamento, a gente precisa entender qual foi o contexto daquele desligamento, seja por iniciativa do colaborador ou seja por iniciativa da empresa. Porque também acontece, o nosso formulário ele também ele é ramificado, então se for por iniciativa do colaborador, ele está saindo por quê? E aí esses dados que vocês estão vendo aí na tela, eles são primordiais, porque a gente consegue trabalhar isso em amostra. Então, das pessoas que pediram desligamento de janeiro até julho, quais foram os principais motivos? Nova proposta? É salário? É motivo pessoal? É o quê? E aí a gente consegue ranquear e consegue trabalhar em cima dos dados da maioria. E aí esse já responde talvez a tua segunda pergunta, Edmundo, que é como é que isso é convertido em prática? Veja, a minha opinião uma opinião numa entrevista de desligamento, ela não é suficiente para a gente conseguir converter, ou a não ser que faça algo muito sentido, que já faça parte dos nossos diálogos, ou que a gente já entenda que ali já está com o caminho andado. Mas dificilmente uma percepção única, ela deve ser base para a gente mudar toda uma prática. Então a gente precisa trabalhar a amostra, e aí a partir do agrupamento dos dados a gente vai entender. A maioria das pessoas está reclamando sobre isso, e assim, gente, eu estou colocando entrevista de desligamento aqui, de fato, não é uma tendência, mas tem muitas empresas que ainda não fazem ou que ainda não usam os dados de maneira. Porque o melhor momento para a gente extrair informação da pessoa, e a informação real, de fato, porque ela já não tem mais aquele vínculo com a empresa, então ela não deve ter aquele medo de expressar a opinião dela. E aí o melhor momento é no momento da saída. Só que a gente tem também uma outra tendência, e eu acho que isso poucas empresas fazem, que é a entrevista de permanência. Então, isso ela é importantíssima. Então, da mesma forma que a gente está olhando para quem está saindo, que tal a gente olhar para quem está dentro? Então, fazer perguntas esporádicas, a gente pode trabalhar tanto em sessões de momentos específicos do ano para fazer isso, ou por equipes do ano, ou trabalhar campanhas, ou fazer em um determinado tempo de casa da pessoa. A gente tem várias formas de fazer. Mas qual é a essência da entrevista de permanência? É a gente, a partir de um formulário também, é, conseguir entender o que é que faz a pessoa permanecer na empresa. Você está aqui com a gente, tá? Mas o que é que te faz estar aqui? E aí ele vai trazer coisas diferentes da entrevista de desligamento. É muito interessante a gente colocar isso como uma prática, porque a gente consegue atuar em quem está dentro da casa, né? Então, acho que isso é importante. Só seguir aqui? Alguém quer contribuir alguma coisa sobre entrevista de desligamento? Atila, Oi, Renato, bom dia. bom dia. É, essa entrevista aqui seria entrevista de desligamento, por exemplo, né? Quando ela é feita, imagino que ela mais tem um viés mais de conhecimento interno, né? Ou seja, o colaborador que foi desligado lá, ele acaba não tendo como é que eu diria assim? Uma outra motivação, uma outra explicação do porquê que ele foi mandado embora ou foi desligado com base no que o coordenador ou o gerente dele preencheu, né? Seria mais uma captação de dados aí para vocês para vocês não, mas assim para qualquer empresa melhorar os processos internos dela. Esse é um dos objetivos. O colaborador acaba não tendo, ele só vai responder ali o questionário, mas ele não vai ter um retorno assim, olha, tá, entendido esse motivo, tem uma justificativa, né, Uhum. posterior a isso, né? Eu imagino, é esse um dos pontos principais aí? Tá, o motivo a gente faz com que é importante que ele seja esclarecido no momento do comunicado de desligamento. E aí eu estou pensando só no contexto empresa desligando o colaborador, tá? Então, assim, quando é iniciativa da empresa, esses motivos eles precisam estar claros no momento do desligamento. Então, a gente empodera as lideranças porque é o gestor imediato que comunica. Certo. Então, qual é o cenário de desligamento que a gente incentiva aqui, que é o ideal? É que a conversa ela comece em, olha, a gente já conversou algumas vezes sobre esse tema,
e como a gente não viu a melhora, ou por algum motivo a gente não conseguiu alcançar o nosso objetivo, a gente está encerrando o nosso contrato. Esse é o cenário de desligamento ideal, porque não é para ser novidade para a pessoa, então ela não vai descobrir o motivo ali, a não ser, gente, cenário, por exemplo, de corte ou algum cenário específico que vai além de desligamento por performance, tá? Então eu estou falando de um cenário por algum motivo atrelado ao colaborador, que está alheio a ele ali quando é uma surpresa, uma novidade, ali a gente dá um pouco mais de contexto, mas o momento do desligamento para a gente, ele não é um momento para ser uma lavação de roupa suja, a gente fala muito sobre isso, porque não é também para o colaborador justificar ou virar um feedback. E aí, a entrevista de desligamento, a primeira pergunta da entrevista de desligamento, quando é comunicado da empresa, na iniciativa da empresa, a primeira pergunta é como é que foi o momento. Então, é uma pergunta bem aberta. Como é que foi o momento para você? E aí a pessoa vai dizer, olha, eu esperava ou não esperava. Para mim foi respeitoso, eu esperei dessa maneira. Ou para mim foi desrespeitoso, eu acho que o líder me ofendeu. Então, a pessoa pode trazer a percepção dela de como foi o momento nessa pergunta. Mas aí, se ela foi surpreendida ou ela não foi surpreendida, ela pode trazer ali. Mas o momento da entrevista também não é o momento da gente justificar nenhuma experiência. A gente orienta todo mundo que faz as entrevistas de desligamento a apenas captar a percepção das pessoas. Então a gente a registra, a gente pergunta um pouco mais de detalhes, e aí não está sendo tão claro, mas a gente também não tem o teor de justificar, porque não tem propósito a gente justificar. Por exemplo, a gente tem protagonismo é a palavra que norteia nossas ações aqui. Então a gente incentiva que os colaboradores eles sejam protagonistas. Então, os colaboradores que acabam terceirizando alguma responsabilidade de alguma coisa, sei lá, desenvolvimento. Ah, a empresa não faz o curso que eu gostaria. Tá, mas você pode ir lá e fazer. Você pode ir lá e correr atrás. Então, isso a gente incentiva, o protagonismo. Se na entrevista de desligamento o colaborador fala que o gestor não incentivava esse caso de treinamento, por exemplo, o gestor não me dava o treinamento, ou o gestor não me dava insumos ou o que está faltando, qual é a nossa resposta para, se a pessoa está no nosso time, a nossa resposta é, tá, mas o que é que falta para você fazer? Para não esperar o gestor. Só que isso não é a resposta que a gente faz na entrevista de desligamento, porque não tem propósito. A gente não, senão vai ficar ali, vai virar uma discussão entre pessoa falando, a gente justificando, então vai ficar, então no momento da entrevista a gente só capta ali a percepção da experiência da pessoa. Faz sentido? Bacana. E só uma última pergunta. Como vocês fazem aí hoje essa entrevista de desligamento? Normalmente é um formulário ou é um bate-papo com alguém do RH, entra em contato, faz uma vídeo? É por vídeo, alguém do RH entra em contato, só que a gente usa o formulário como base. Então a gente tem as Certo. perguntas, porque senão a gente não consegue agrupar os dados. Uhum. Então, como dado para a gente, inclusive é um trecho do nosso manifesto, né? Dados têm mais valor do que qualquer eu acho, e tudo precisa gerar dados. Então, a entrevista de desligamento ele precisa trabalhar esse agrupamento de dados. Então, a gente, basicamente, o time de gente lê o formulário e conversa com a pessoa com o formulário em mãos. Então, isso via videoconferência. Como a pessoa já saiu da empresa, nem sempre ela está disponível para fazer vídeo. Então, em alguns casos, a gente fazia ligação telefônica. Então, a gente acaba sendo flexível. O que importa para a gente é a gente conseguir coletar as percepções das pessoas. A gente tem ali uma taxa de respostas ali que excede os 90%. Então, a gente tem poucas pessoas que recusam fazer a entrevista. Então, é uma prática que já está consolidada aqui com a gente. Bacana, obrigado. Show. Mais um insight aqui da pesquisa, né, da Michael Page. 60% dos profissionais buscariam um novo emprego se fossem obrigados a aumentar a presença no escritório. E aqui a gente estava falando um pouco com o Edmundo antes de começar aqui sobre isso, né? Sobre o remoto, sobre o presencial, sobre os prós e contras do presencial. E eu vou apresentar para vocês um dado complementar que é muito curioso, tá? A percepção de produtividade, ela é diferente entre colaboradores e empresa. Das pessoas que foram entrevistadas, 41% dos colaboradores acham que são mais produtivos em casa. Quando essa pergunta foi feita para as empresas, né, para os gestores, os CEOs, diretores, apenas 19% consideram que as pessoas são mais produtivas em casa. Então, existe uma discrepância. O colaborador ele acha que está sendo mais produtivo, a empresa acha que o colaborador é mais produtivo no escritório, e aí existe isso.
E esse dado que eu estou apresentando aqui é maiorzinho, que é o dado das pessoas que, se fossem obrigadas ou orientadas a aumentar a presença no escritório, elas mudariam de empregos ou procurariam novos empregos. Isso é um dado importante porque a gente tem falado bastante sobre o movimento de volta ao presencial, né? Como é que isso tem impactado aí as rotinas, as empresas. Então, tem se falado muito sobre o retorno. E aí eu trago, né, esse sabinho aqui do que o RH pode fazer. Então, o primeiro ponto acaba linkando com o que a gente falou sobre a entrevista de desligamento e a clareza. Indicadores claros de produtividade. Se a gente tem claro quais são os indicadores de produtividade, se a gente tem claro o que é esperado da pessoa, e isso está de uma maneira transparente, não existe ou não deve existir essa percepção discrepante entre empresa e colaborador. E aí aqui até o time de gente tem indicadores de performance que é extremamente subjetivo, né? Então a gente for falar de, eu acho que dentro do universo do RH, recrutamento e seleção, e aí eu estou tirando o DP da conta, tá? Mas assim, dentro dos subsistemas de RH, recrutamento e seleção é onde tem os indicadores de performance mais fáceis de trabalhar, porque aí eu estou falando SLA de vagas, eu estou falando de assertividade, eu tenho indicadores que são fáceis. Mas quando a gente vai falar de projetos, porque a área de gente é uma área muito projetizada. Então a gente vai falar de projetos de desenvolvimento, a gente vai falar de projetos de performance. Como é que a gente consegue vincular isso à produtividade individual da pessoa? Aqui na área de gente, todo mundo tem seus indicadores. A gente chama aqui de GC Score, que é o score que a gente tem do Gente e Cultura, e cada pessoa tem seus próprios indicadores de performance. Então, se existe uma discrepância no alcance dos indicadores, se existe uma falta de alcance, aí já está claro. E a performance, ela está... Então, seja no remoto, seja no presencial, para mim, esse é o primeiro passo. Oi, Edmundo. É, vocês têm uma ferramenta que mede a produtividade de cada colaborador? A gente não tem uma ferramenta, a gente tem eu diria que é a metodologia. A gente usa o OKR aqui como nosso norteador do planejamento estratégico. Então, já a partir de setembro, a gente começa a falar dos motivadores, então a empresa toda se movimenta para o planejamento estratégico do ano ou dos anos seguintes. A gente tem ali os nossos norteadores. Como a gente quebra aquilo para OKR estratégico, a gente quebra para OKR tático e a gente quebra para indicadores de performance individual. Então, cada área aqui, a gente tem 4 áreas de negócio, a gente tem a área de retaguarda, né, que é a CSC, a área de cultura. Então, a gente tem a liberdade, a gente tem alguns sistemas que a gente utiliza, faz o acompanhamento, mas eu acho que não é essa a questão onde a gente vai conseguir a efetividade. A efetividade, para mim, ela está na essência do alinhamento, que é como a minha meta de performance individual, ela está vinculada à meta do negócio lá na frente. Então, tudo precisa ser cascateado. E a meta da pessoa, ela precisa ela ser tangível, ela precisa ser clara e ela precisa ser alcançável naquele período. Então, assim, na grande maioria das áreas, a gente trabalha metas mensais. Então, do primeiro dia do mês até o último dia do mês, você tem isso aqui para alcançar. E aí isso varia, né? Tanto áreas que trabalham muito o quantitativo, muito fácil, quanto áreas que trabalham também o qualitativo. Então, para a gente, é mais fácil a gente trabalhar dessa maneira, porque a gente consegue ter essa clareza de se você está full time no escritório, se você está full time em casa e a sua produtividade continua a mesma, para mim pouco importa onde você está. Mas aí a gente tem outras questões, né, que se fala sobre apoio à inovação, o quanto a colaboração também é útil. Então, tem essas questões que não estão sendo colocadas especificamente aqui. Então, eu acho que a ida presencial, o encontro, ela é muito importante, mas a gente precisa considerar que nem todo mundo considera positivo essa frequência alta. Eu falo isso porque o que acontece? Depois da pandemia, né? Então, e mesmo até hoje, as empresas estão tendo muita dificuldade com os colaboradores, porque assim, né? O você trabalhar em casa, em home office, é uma questão cultural, né? Uhum, Agora, você pega um time, vamos dizer aí, o BPO da área fiscal, né?
Então, você tem lá 10 pessoas. Então, essa ferramenta, o que ela vai sinalizar para você, né? Olha, eu tenho 10 pessoas, né? No mês, olha, tem 6 que trabalharam, vamos dizer, 7 horas por dia, 8 horas por dia, né? E tem 4 que trabalharam meio período, né? Sim, Então, é a ferramenta que vai trazer para você no sentido de dizer por que eu tenho 4 colaboradores que não estão sendo produtivos em relação ao restante da equipe, sim, né? entendi. Agora entendi, faz sentido. Você De fato, entendeu? a gente Porque... tem algumas ferramentas que fazem esse acompanhamento aqui também, Ah, tá. mas no final das contas, o que eu gosto de pensar sempre até o que a gente considera, por exemplo, é, horas produtivas. Essas ferramentas a gente precisa calibrar muito bem do que é que se considera uma hora produtiva e a efetividade dessa produtividade, porque assim, eu posso estar trabalhando num período menor do que o meu colega e o meu resultado ele ser superior ao do meu colega. Perfeito, E perfeito. aí eu acho que é a soma do olhar para o tempo produzindo mesmo. Eu acho que é até importante a gente talvez separar o tempo produzindo versus tempo produtivo, porque o tempo que eu estou ali sentado trabalhando nele nem sempre vai ser o tempo que eu vou estar de fato gerando resultado. E aí, para mim, é juntar uma coisa a outra. Então, eu vou estar analisando esses dados junto aos dados de indicadores de performance, né? Uhum, Então, importante aí seu. perfeito. Então, bom, e aí mais dados da pesquisa aqui a gente tem clareza. E aí foi o que eu falei, você puxou esse gancho ali no slide anterior. 73% dos profissionais que buscam novos empregos, os que estão buscando ativamente, o principal motivo é que eles não enxergam clareza ou não enxergam justiça na remuneração. E aí a gente tem ali um dado comparado, né, ao ano passado, né, nesse mesmo relatório, que menos pessoas elas estão buscando trabalho. Então a gente tinha ali a busca ativa, mas ainda é um dado muito parecido. E a quantidade de pessoas que estão pedindo aumento na hora de negociar salário, ela tem aumentado. E aí tem uma observação aqui que só dessas pessoas que negociaram ou tentaram negociar salário, apenas 11 que tentaram a negociação foram bem-sucedidos. E aí, nesse ponto, para mim, o principal alerta ou ação do RH é uma prática que a gente já faz bastante aqui, que é, primeiro, a tomada de decisão. Ela precisa ser muito bem alinhada, ela precisa estar muito clara sobre as decisões de aumentos, e eu falo, inclusive, sobre desligamentos e permanências. Então, se a gente permanece com uma pessoa aqui, independente do salário, tá? A gente está passando uma mensagem para o time. Se a gente desliga alguém, a gente também está passando uma mensagem para o time. Então, isso é importante que a gente consiga perceber não só sobre aumento especificamente. Mas nesse gráfico, para mim, o principal alerta é uma prática que a gente reformulou a nossa percepção sobre o que a gente tem de carreira aqui. Como é que eu faço, por exemplo, para ser promovido? E aí a gente tem uma trilha de formação que a gente chama de carreira na Berne, e aí a gente coloca ali diversas provocações para a pessoa, para que a pessoa consiga ter mais clareza sobre como funciona isso aqui na Benhoff. E aí ali tem os elementos, né, de tudo que a gente falou, feedback, feedforward, PDI, todos os elementos que a gente chama de hub de carreira, eles estão lá. Só que existe uma perguntinha mágica que, se a liderança não está preparada para responder, a gente não adianta nenhum esforço do RH, que é como falar ou como tratar sobre o assunto reajustes e promoções. A gente está vendo aqui, desse lado, o número de pessoas aumentando. Então, tem mais pessoas pedindo ou negociando salário, cada vez mais. Será que a liderança está preparada para receber o colaborador, o seu liderado, pedindo esse aumento? E aí isso entra também em critérios que para a gente deve evitar ao máximo, que é o líder terceirizar a responsabilidade, por exemplo, para a empresa. Para dizer, não, eu vou ver o que eu posso fazer, depois volta dizendo, olha, não foi autorizado porque a empresa não autorizou. Não é esse o modelo de liderança que a gente fomenta aqui. A gente fomenta uma liderança que consiga assumir a responsabilidade e consiga dar clareza ao colaborador. Olha, para você conseguir
esse aumento salarial, você precisa ter essa entrega. Nesse momento você ainda não tem. Vamos junto construir aí um plano de desenvolvimento para que você tenha. Então, precisamos formar as lideranças para que elas consigam ter maturidade para conversar sobre isso. Senão, de fato, não vai adiantar nenhuma prática de RH que a gente faça, é, 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 nenhuma política, nada que a gente, um regulamento interno que faça, que dê clareza se a gente não está na ponta formando. Faz sentido? Perfeito. Bom, e aí eu saio um pouco dos insights da pesquisa para falar sobre uma outra informação que já deixou de ser tendência, que é cuidar da saúde mental não é mais tendência, é urgência. Em 2019, antes da pandemia, a gente tinha as pessoas, as empresas ou as empresas que atuam como facilitadoras ali, né, de incentivo à saúde mental, como um super diferencial. E hoje a gente tem visto que isso, as empresas têm cada vez aumentado, né, as empresas que fazem essas soluções, e a gente tem visto que o cenário de saúde também tá muito conturbado. E aí eu vou trazer alguns dados de uma outra pesquisa, que aí essa pesquisa ela chama Panorama de Saúde Mental da Força de Trabalho. É uma análise que a GUP divulgou em parceria com o portal Futuro das Coisas. É bem recente essa pesquisa, tá saindo esse mês. E aí a gente fala sobre os dados de saúde mental, que são bem alarmantes, tá? A gente teve 472 mil afastamentos do trabalho no ano passado por transtornos mentais. Esses dados são os dados oficiais aí da Previdência e a gente teve esse número que é 67% a mais do que no ano anterior, lá em 2023. E aí eu não sei, sinceramente, como é que esse número vai fechar em 2025, mas não imagino que seja menor. 73% dos brasileiros afirmam que a saúde mental afeta diretamente seu desempenho no trabalho. E aí a gente fala sobre questões de saúde emocional atreladas aí à vida da pessoa, e isso afeta. Então, isso é uma urgência do RH, é uma urgência das empresas. E esse é um outro dado que também chama muita atenção. 31% das pessoas que foram entrevistadas não fazem absolutamente nada para cuidar da sua saúde mental. E esse índice ainda aumenta se a gente for pensar em pessoas negras e pessoas periféricas. Então, vamos conhecer o nosso público, vamos entender, e a gente precisa de práticas. Eu acho que a área de gente precisa correr para se preparar para lidar com essa realidade, porque já está presente. A NR1 veio para cá, surgiu, né, com o intuito de obrigar as empresas que não fazem nada a passarem a fazer alguma coisa a respeito disso. Só que aqui a gente traz, e esse é um ponto muito importante, que a gente não deve encarar a NR1 como uma obrigação legal, porque se a gente fizer isso, a gente não vai ser efetivo no resultado. A gente fez aqui o nosso checklist, eu acho que a NR1, ela veio no momento do ano passado para esse, né, quando a gente colocou o checklist dentro do nosso planejamento estratégico, a gente viu que tudo que era pedido na NR1 a gente já tinha como prática. Então a gente não teve nenhuma mudança de prática. O que a gente passou a fazer foi talvez registrar mais por conta da evidência, que talvez a gente não registrasse tanto, mas assim, já era filosofia da Benhoff ter um olhar para a saúde emocional das pessoas. Só que, se a gente for olhar e aí olhando para o checklist da NR1, o que é que a gente precisa fazer não vai resolver o problema de saúde emocional da nossa empresa ou da sociedade. Então, o que é que a gente pode fazer? Desenvolver iniciativas que demonstrem a preocupação da empresa com o assunto, enxergando além do que é exigido legalmente. Então, aqui eu vou trazer algumas práticas, como é que a gente pode fazer isso, porque não, sinceramente, eu acho raso o que a NR1 está pedindo, mas o que ela está pedindo é num cenário de empresas que não tem nada. E aí, para as empresas que não tem nada, eu acho que vale para um primeiro passo, mas assim, sendo bem aberto, não resolve o problema. Se a gente começar a pensar em como é que o cenário de ansiedade e adoecimento emocional tem afetado a sociedade e naturalmente tem afetado também a empresa,
A gente precisa de práticas consistentes. Vou seguindo aqui, tá? Se vocês forem falando, vamos interrompendo. E aí, o que é que a gente pode fazer enquanto RH, enquanto área, para ampliar esse olhar para a NR1? Primeiro ponto aqui de sugestão é acompanhamento de engajamento de bem-estar em tempo real. Desde 2019, a gente usa aqui uma plataforma que ela mensura o engajamento das pessoas em 4 pilares. Ele usa o modelo de pesquisa de pulso. Então, a gente tem pesquisas semanais que vão rodando bem curtinhas, e aí a gente tem 10 pilares que mensuram aí a satisfação da pessoa, e a média desses 10 pilares ali geram uma média de engajamento geral. Só que aí, entre os 10 pilares, a gente tem o pilar de felicidade e o pilar de bem-estar. E já há alguns anos, há algumas perguntas específicas estão colocadas também alertando que é as pessoas que podem ter risco de burnout. Então, isso é muito importante. É importante a gente ter esse dado, porque se a gente não conseguir olhar para esse número, a gente não vai saber como é que está o nosso cenário. A gente não vai estabelecer plano de ação, a gente não vai fazer nada. Então, para mim, o primeiro ponto é a gente saber como é que estão os nossos colaboradores. Então, a pesquisa de pulso ela é uma boa ferramenta, porque a gente consegue acompanhar hoje. Então, assim, como é que está a saúde emocional das pessoas? Então, são perguntas que são colocadas ali bem provocativas, tá? Então, perguntas, inclusive, de você tem feito algo para cuidar da sua saúde física, por exemplo? Você tem se sentido triste? Então, esse tipo de pergunta eles podem estar ampliando para as pessoas se declararem. Sempre vai ser anônima, tá? E a gente vai ter um norte, um, 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 um gráfico aí de como é que está o nosso cenário na empresa. Só que além dessa pesquisa, além dos indicadores da pesquisa, o que é que a gente recomenda? Gerenciar a sobrecarga de trabalho. E aí, no modelo remoto, as empresas que estão no remoto, as empresas, inclusive que estão no presencial também, precisam estar monitorando isso. E a gente monitora correlacionando os dados dessa pesquisa com outros dados. Então, a gente tem a pesquisa de engajamento, a gente precisa ter dados muito consistentes com relação à produtividade. Então, a produtividade das pessoas precisa também ser mensurada. Então, não só o número geral, como eu falei lá atrás, de ter o indicador e acompanhar ele mensalmente, mas como é que está isso olhando para semana? Como é que está isso olhando para o dia? Qual é o horário mais produtivo, o horário menos produtivo? Como é que isso está sendo distribuído? Então, isso é possível a gente fazer. Olhar também os indicadores de bancos de horas, então as pessoas estão fazendo muita hora extra, e aí as ferramentas que a gente tem de monitoramento de máquina mesmo também podem apontar as pessoas que estão, inclusive, batendo ponto e voltando a trabalhar fora do ponto, que para a gente isso é inadmissível, não pode acontecer. Então, a gente precisa estar olhando para isso também. Então, existe também o cenário das pessoas que querem entregar o resultado, e normalmente o burnout ele vem para o público engajado, tá, gente? Eu acho que a grande diferença do burnout para uma ansiedade, um transtorno de ansiedade ou outros sintomas emocionais é, de fato, o comprometimento que a pessoa tem com relação à entrega. Então, no burnout, de fato, existe esse comprometimento exagerado. De, tipo, eu vou entregar, eu preciso entregar, vou fazer isso de noite, de madrugada, não importa para mim se eu vou bater o ponto, vou voltar a trabalhar. Então, é isso que a gente precisa monitorar. E, naturalmente, atestados médicos. Então, a gente correlacionando todas essas informações, a gente consegue entender riscos antes que eles aconteçam, porque seja burnout, seja transtorno de ansiedade, depressão, transtorno do pânico, ou qualquer outra patologia, a gente precisa acompanhar de forma preventiva, porque quando os sintomas começam a se manifestar, aí a gente já está à beira de um afastamento. Então, como é que eu olho de forma preventiva? Olhando para esses dados. Então, olhando para isso, correlacionando, a gente consegue enxergar riscos. Faz sentido, gente? Perfeito, perfeito. E aí entra uma nova tendência que está chegando aí, que eu particularmente estou muito animado com o que está por vir. E as pesquisas de pulso, que são as pesquisas que já são um avanço das pesquisas de clima, né? Porque antes a gente faz a pesquisa de clima
anual ou semestral, uma pesquisa mais densa, aí existe aí um grupo de pessoas que acredita, né, a Benhoff tá entre elas, que acredita que as pesquisas de curta duração fazem mais sentido, porque a gente tem em tempo real, aí veio esse modelo de pesquisa de pulso. Só que a pesquisa de pulso ou a pesquisa anual ou semestral, ela é autodeclaração. Então, eu posso burlar se vem uma pergunta se eu tenho me sentido triste, se eu tenho me sentido ansioso, se eu tenho me sentido de alguma maneira prejudicial à minha saúde, eu posso burlar, eu posso responder que não. E aí, a inteligência artificial ela tem vindo muito forte nas análises de interações. Por exemplo, aqui a gente usa a Microsoft na empresa, então a gente usa Teams, a gente usa Outlook para e-mail. Então a Microsoft ela já tem uma ferramenta de termômetro de humor a partir das interações. Então, se você usa um tom agressivo numa interação por e-mail, esse termômetro ele já mostra. Se você usa um tom agressivo nas interações via Teams, ele já vai mostrando. Então, a partir do que a gente calibrar, ele vai colocando ali esses riscos de adoecimento a partir do que está sendo colocado no dia a dia. Então, isso vai ser muito mais efetivo para a gente do que uma pesquisa que a pessoa se autodeclara, sabe? Então, a gente está acompanhando, não temos ainda nenhuma ferramenta concreta que te entregue isso. A gente ainda não testou efetivamente, mas eu tive no CBTD e no HR for Results nesse mês agora, e eu vi que a IA ela tem vindo muito forte com umas soluções para diversas frentes, e essa é uma delas, análise e interações. Boa, gente. Tá aqui, tá fazendo sentido para vocês? Algum comentário? Estou indo muito diferente da realidade, estou muito próximo. Falem aí. Ô, Renato, só uma perguntinha. Você falou que vocês hoje têm um sistema que vocês fazem todos esses indicadores de pesquisa, correto? Isso. Bacana. A gente usa a plataforma Team Culture, que esse é o print que você está vendo aí, Isso. e em outros negócios a gente usa a Elofy. Então a gente tem essas particularidades aí, que não é a mesma para toda empresa, não. Mas estamos aí seguindo e monitorando, vendo oportunidades também. Entendi. É um show de bola. Depois eu pego com vocês o nome direitinho. Perfeito. Continuando, gente, um pouco do que eu falei lá no começo, uma outra tendência que vem muito forte aqui é a qualidade de vida na vida, não apenas no trabalho. E aí esse é um case, um dos nossos cases mais, que nos dão mais orgulho, é o Bernie Run, que aqui foi lançado no ano passado, a gente fez um piloto. Partiu, inclusive, de uma ideia de uma colaboradora, que ela é corredora, ela corre nas horas de lazer e esporte, então ela é maratonista mesmo, ela corre em circuitos internacionais. E aí ela sugeriu para a gente, por que a gente não faz algo interno? E aí desenhamos juntos e chegamos nesse que é o que a gente chama de Burn Run. É basicamente uma competição interna das pessoas e a gente incentiva a corrida naquele determinado período. Então, em 2024, a gente tinha ali 700 colaboradores, 215 se inscreveram no Burn Run. E aí a gente teve mais de 10 mil quilômetros percorridos num período de 2 meses só, que foi o período piloto que a gente fez. E aí, gente, esse é um ponto que tivemos cases maravilhosos. Esse rapaz que vocês estão vendo aqui na foto, ele recebeu uma premiação porque ele mudou de vida. Então a gente vê as pessoas que estavam no cenário de sobrepeso, cenário de sedentarismo. Então, pessoas que entraram no mundo da corrida e passaram a correr. E isso sendo movimentado e incentivado internamente. Então, esse é um dos principais cases que a gente tem de unir as pessoas. Eu estou aqui no escritório agora, eu vejo as pessoas conversando sobre os corredores, eu vejo que esse é um assunto que pega. E em 2025, né, que a gente está em andamento agora, a gente já teve um salto na quantidade de inscritos, né, a gente teve 363 inscritos, a gente ampliou o tempo, né, do projeto, então a gente tem 6 meses de permanência, colocamos categorias e tal, então a gente consegue ir acompanhando esse ranking também em tempo real para um BI que foi feito
vinculado ao aplicativo Strava. Então, quem é da corrida vai saber que é o aplicativo que faz a gestão da corrida. Então, mensura a quilometragem, o pace. Então, a gente consegue fazer isso numa prática que a gente só vai custar a premiação que a gente está incentivando, mas os ganhos que a gente tem em termos de performance, que a gente sabe que colaborador saudável produz mais, a gente vai ter ganhos com qualidade de vida, a gente vai ter ganhos com diversas frentes, aí para a gente ela é importantíssima também. Então, esse é um dos grandes cases para a gente de qualidade de vida na vida. Show? Alguém corre aqui? Alguém incentiva a corrida? Alguém é do time dos corredores? Eu Já não vou, tentamos. eu não vou nem responder. É Aí, se tivesse bacana. no Bernie Run, tá vendo, estaria aí sendo incentivado, que a gente também tem as categorias do que a gente chama aqui dos primeiros passos, né? Que é a galera que está começando aí. Então, não é sobre correr, é sobre o hábito, é sobre constância. Então, a gente mensura não é nem pelo ritmo, né? Mas pela distância. Então, vai somando aí as distâncias de maneira gradativa. É, Bacana. mais um exemplo de qualidade de vida na vida é o nosso case aqui dos talentos. Alguém já conhece esse livro que está aqui na tela? Já ouviu falar desse livro que está sendo. Não. Que bom, Não. vocês vão sair todos curiosos, espero, e que deixe vocês mais curiosos, porque esse livro foi um divisor de águas aqui na empresa. Depois vocês podem procurar também, ele vende na Amazon, mas ele tem uma metodologia interessantíssima, que ele parte de uma discussão que a gente, enquanto sociedade, tende a trabalhar pontos de melhoria desde a escola. Quando a gente tem, meu filho é muito bom em matemática, mas ele é mais ou menos em português, sabe? Em matemática ele tem a nota 9 e em português ele tem 4. Normalmente a gente trabalha para reforçar ele no português, né? Então vou deixar ele em matemática no 9 e vou subir aqui o português. O livro ele convida a gente a olhar por uma outra perspectiva. E se a gente incentivasse os pontos fortes, em vez de a gente olhar para os pontos de melhoria? E aí, esses pontos fortes, ele tem ali o livro ele traz 34 talentos predominantes. Então, isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim é o meu BG. Todos os funcionários têm esse teste. A gente faz o teste, que cada livro ele vem com acesso, né? Vem um código para o teste, e aí a gente dá para as pessoas em processos seletivos. Então, a gente faz o teste, descobre quais são os 5 talentos que esses talentos, obviamente, tem as definições de cada um, que é que eles representam, mas eles são os nossos pontos fortes. Então, no que é que a gente é bom? Isso ajuda as pessoas não só no contexto de trabalho, tá, gente? Assim, no contexto de relacionamentos. A gente consegue descobrir algumas respostas de por que que a gente é de uma determinada maneira e como é que a gente lida com determinadas situações. Então, esses talentos, todo mundo que faz aqui fica muito fica com a vontade grande de fazer para o cônjuge, né? Então, vou levar para o meu marido, levar para minha esposa, meu namorado, então quer fazer também, porque é muito legal você olhar para as pessoas com esse viés dos talentos. Então, quais são os seus 5 pontos fortes? No que você realmente é bom. E no que você não é, a gente sabe, vamos ter um esforço maior, mas isso ajuda a gente, numa maneira corporativa, a ter as pessoas certas nas posições certas. Então, já recomendo vocês a darem uma olhada um pouco mais, pesquisarem um pouco mais, aprofundarem sobre esse livro, porque mudou bastante aqui, tá? A nossa forma de trabalhar aqui com as pessoas. 10 horas, vamos continuando aqui, Edmundo? Temos uma finalização Vamos? aqui do material. Tá. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês o que é que a gente tem visto de tendência com relação a incentivo à promoção da saúde. E aqui eu vou fazer um esclarecimento que a gente, enquanto RH, área de gente, em alguns momentos eu vejo as interações que eu tenho com RH, de que se coloca muito a ideia ou a responsabilidade no RH de que a responsabilidade da gente é cuidar das pessoas. E não é. Aqui a gente tem muito essa máxima de que o nosso papel não é cuidar de ninguém.
todo mundo é adulto. O que a gente tem aqui é um papel muito forte no incentivo à promoção da saúde, mas o que eu não posso fazer por você é o seu papel. Então, se você tem problemas claros de saúde que você precisa cuidar e você não está cuidando, não é nossa responsabilidade. Só que a gente precisa dar subsídios. Então, a gente fala muito sobre incentivo à promoção da saúde, incentivo à promoção do autocuidado, não cuidar das pessoas. E aí, a gente falava muito há uns anos atrás sobre saúde física, né? Então, saúde era olhada apenas por um viés de saúde física. Então, tô doente? Não tô doente? Estou apresentando sintoma? Não estou sintoma? Estou com braço, estou com dor no braço? Vou no médico. E aí, inclusive, o contexto de indústria, isso era muito falado, inclusive veio algumas normas aí para cuidar também de EPI, segurança do trabalho e tudo mais, mas se falava de saúde física apenas quando se falava de saúde. E aí a gente começou lá atrás também a olhar para a saúde emocional com esse viés também de, gente, saúde mental também faz parte da saúde. Então eu vou olhar para a saúde emocional da mesma forma que eu olho para a saúde física. Então, da mesma forma que um colaborador quebrou uma perna e precisa ficar afastado, um colaborador que teve crise de ansiedade também precisa ficar afastado. Então, a gente começa a olhar com esse olhar de saúde integral, e aí entram outros pilares de saúde, inclusive saúde financeira. Como é que o colaborador ele está gerenciando financeiramente aí a questão dele? Então, assim, a gente tem acompanhado também aqui o próprio endividamento das pessoas. Então, a gente tem é, empréstimo, né, que a gente pode fazer por meio da empresa, e aí o governo também agora já está lançando novas possibilidades de empréstimo. Então, a gente começa a olhar para isso e, cara, isso pode ser um risco. Então, a gente está monitorando as pessoas com uma gestão financeira mais baixa e começando a trabalhar intervenções. Por quê? Tudo isso impacta, gente. Se eu estou com problemas financeiros, naturalmente vai impactar minha saúde emocional, que em algum momento vai impactar minha saúde física. E como é que tudo isso se impacta dentro do nosso contexto de trabalho? Resultado. Não tem como você dar resultado se você está com esses contextos, com essas questões afloradas, né? E aí, mais recente, a gente tem falado muito, o RH no geral, as áreas têm se falado sobre saúde social. A gente vai ouvir ainda mais sobre isso. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar nesse termo, se é novo para vocês, mas eu tenho visto muito os conteúdos sobre saúde social se expandindo, que é basicamente a forma como as pessoas se relacionam, ou as pessoas que têm bons contatos, bons relacionamentos, as pessoas que têm redes de apoio, elas adoecem menos. Foi feito um experimento, e esse experimento foi divulgado aí nos eventos que eu fui, que foi colocado dois grupos de pessoas, isso em Stanford, dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas com relações saudáveis, e aí eu falo amigos, familiares, pessoas de apoio, e pessoas que já têm uma natureza mais solitária. Esses dois grupos foram colocados em estudo e foi implantado o vírus da gripe em todo mundo. Resultado: as pessoas que tinham relações saudáveis com outras pessoas, as pessoas que abraçavam, não manifestaram sintomas, enquanto as pessoas mais solitárias tiveram sintomas da gripe. E aí isso, para a gente, acende um alerta. Como é que está a saúde social dos nossos colaboradores? Porque a gente, depois que. Como é que está a nossa saúde social, né? A gente entender também rede de apoio, como é que está a gente com as relações. A, Eu tenho visto muito conteúdo sobre a próxima epidemia ser a epidemia da solidão. As pessoas têm estado cada vez mais conectadas online e cada vez menos conectadas pessoalmente. A gente é, tem cada vez menos contato, é um contato mais raso, né? Um comentário no story, no Instagram. Então, assim, os aniversários agora passaram a ser mensagens no WhatsApp. Então, se a gente não ficar atento a isso, primeiro com a gente, segundo, com as pessoas que estão à nossa volta, isso tudo vai contribuir, tá? Então, assim, as pessoas que são mais solitárias tendem a adoecer mais e, naturalmente, isso pode gerar mais consequências mais graves no futuro.
E aí, o que é que cabe a nós? A gente da área de gente, a gente já sempre teve uma perspectiva. O Setembro Amarelo é uma campanha muito forte aqui no Brasil, né? A gente fala de prevenção ao suicídio, então grande parte das empresas adotam o Setembro Amarelo como uma oportunidade de falar sobre o suicídio e a prevenção ao suicídio. Só que desde sempre a Benhoff adota uma postura mais, eh, em vez de falar sobre suicídio, a gente fala sobre autocuidado. Em vez de falar sobre doença, a gente fala sobre saúde. Então, a gente sempre teve essa premissa. Então, saúde social vai ser o norteador das nossas campanhas de Setembro Amarelo esse ano. A gente trabalhar incentivo para as pessoas para conhecerem e estarem em ambientes. Faz sentido, gente? Perfeito. Bom, e aí tudo começa com as lideranças, né? A gente falou bastante, falou sobre a tendências de pessoas, o RH, mas se a gente não tiver as lideranças com a gente não tem. E aí, até trazendo um case, porque a NR1 foi adiada, né? A fiscalização da NR1 foi adiada para o ano que vem, e para a gente isso é uma oportunidade, que é, em vez de a gente estar olhando para as lideranças, porque algumas coisas a gente ia ter que orientar as lideranças para auxiliar no autocuidado dos colaboradores. Mas assim, como é que está a liderança, né? É uma pesquisa da Deloitte, e aí todas essas pesquisas vão sair, os dados também, vocês vão receber o material depois, tá? Então, vocês vão ter acesso. Mas 60% dos líderes relataram sentir-se esgotados no final do dia de trabalho. Então, a gente tem a maioria das pessoas que exercem cargos de liderança com esse sentimento de esgotamento. Então, se a gente está falando em iniciativas para toda a empresa, eu preciso começar com a liderança. Por quê? Saúde mental pode ser prioridade para a empresa. Eu estou falando aqui representando a área de gente e cultura. Então, enquanto a área de gente e cultura, a gente tem os norteadores da empresa. Saúde mental é prioridade para a gente. Mas o quanto tem sido prioridade na vida do líder? E a partir dessa provocação, a gente precisa saber se como é que está esse líder específico que talvez eu cobre para ele um acompanhamento da equipe dele, mas como é que ele está? E aí a gente precisa começar a olhar para isso. Então, esse adiamento da NR1 para a gente foi uma oportunidade de trabalhar iniciativas voltadas para a liderança. E aí a gente falando de liderança, também tem uma outra pesquisa que é a lista de prioridades do RH da Gartner. A Gartner todo ano faz a lista de prioridades e, de novo, né, pelo segundo ano consecutivo, o desenvolvimento de liderança e gestão foi listado como uma prioridade do RH. E aí aqui abaixo tem as outras prioridades, né? Mas aí a gente fala sobre desenvolver, formar, apoiar a liderança nesse desenvolvimento é sempre um desafio. E aí a gente fala de treinar a liderança em termos técnicos, treinar a liderança para ser líder, treinar a liderança para dar feedback, desenvolver pessoas. Mas como é que a gente olha para a liderança nesse contexto? E aí eu sugiro que as práticas de autocuidado, incentivo ao autocuidado, à saúde mental, tenha primeiro à frente das lideranças como público. E aí a gente consegue ter o cascateamento, né, das iniciativas de forma mais saudável. Bom, para fechar aqui só mais um dado, né, que existem dados, né, de mais de 60% do tempo dos profissionais de RH ainda é gasto com tarefas operacionais. E aí a gente fala dos RHs, inclusive, que tem um DP vinculado, que trabalha o DP, né, trazido aí e faz operação, mas não só, tá? Então existem tarefas até dentro do contexto de desenvolvimento de pessoas, de endomarketing, que também estão atreladas a tarefas operacionais. E aí, dentro do contexto de departamento pessoal, 85% dos profissionais de DP dizem que não são valorizados nas empresas onde atuam. E menos de 20% sentem que tem espaço real para contribuir em decisões estratégicas. A partir desse dado, a gente quer trazer aqui a provocação. Será que o RH tem investido tempo no que realmente importa? Aqui eu encerro minha apresentação de hoje. Com essa provocação do que a gente tem tido. Aqui estão meus contatos, tá, gente? Meu e-mail, meu LinkedIn. Vai ser um prazer aí manter a conexão com vocês. O que acharam?
Muito bom. boa, Renato, parabéns. Pontos ótimos aí, Renato. Acho que é mundo real para todo mundo, né? A gente ouve as coisas que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, né? Então tem alguns pontos bem interessantes aí que você colocou de forma bem estruturada aí para fazer pensar. Bacana. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma consideração, alguma contribuição? Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Nós vamos encaminhar uma pesquisa, né? E a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês com relação, né, ao webinar, para cada vez mais a gente estar melhorando, né, a participação de todos os associados, patrocinadores dentro da Abrapsa, tá bom? Então, se não tem mais nada, Renato, muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, da mesma forma, eu agradeço muito aí o tempo de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Bom dia bom. para vocês. Feito. Obrigada, Tchau, tchau. bom dia. Tchau, parabéns. Obrigado. Obrigado. Um abraço, tchau.